Amém, irmãos? Vamos dar início à SEB desse domingo. Vamos ficar de pé para que a gente possa orar e agradecer ao Senhor por mais um dia na presença dEle. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nessa noite para agradecer ao Senhor Deus, para aprender mais a Sua palavra, para reconhecer o Seu nome diante de todo nome e para que o Senhor possa colocar no nosso coração uma vontade ainda maior de buscar o Senhor. Que no nome santo do Senhor, Deus, todo impedimento, tudo aquilo que nos atrapalha a ouvir a Sua palavra, que caia por terra no nome santo de Jesus Cristo. E que nós possamos compreender as Suas verdades nessa noite. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Começando agora sobre os profetas maiores, nós falaremos sobre o livro de Isaías. E é um livro bem extenso, tá? Então eu peço que vocês tenham bastante atenção, que vocês tenham zelo e que a gente vá fazendo devagarinho, conversando devagarinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, porque realmente é um livro extenso. Ele tem 66 capítulos e abrange uma história, uma boa parte da história do povo de Deus, tá? O livro de Isaías foi escrito em uma época de grande iniquidade e apostasia e aborda tanto acontecimentos dos dias de Isaías como acontecimentos futuros. Talvez a parte mais importante desse livro seja o testemunho de Isaías de que Jesus é o Cristo, o Santo de Israel e o Messias prometido. Com o tempo a gente vai perceber isso, tá? Jesus, ele cumpre todo o papel que Isaías prediz sobre o Messias. Sobre quem escreveu o livro. Isaías é filho de Amós. Amós não é o profeta Amós, tá? O nome do pai dele é Amós, mas não é o profeta bíblico. O nome de Isaías significa o Senhor é a salvação. E essa ideia permeia os seus escritos. Isaías foi profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos, durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés, no reino de Judá ao sul. Se você tiver com sua Bíblia aí, abre ela em Isaías 1:1, que está escrito exatamente isso. Visão que Isaías, filho de Amós, viu que é com Z, não tem acento, não tem S. Essa é a diferença em português, tá? Em aramaico é a diferença maior. Teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Relembrando vocês, Judá compõe Judá e Benjamim, que são as duas tribos que permaneceram tribos diante do reinado do rei Davi. Deus prometeu para o rei Davi que o reinado dele duraria para sempre, e essas duas tribos permaneceram. Ela se chama Judá. Quando a Bíblia fala de Israel, ela está falando das outras 10, que é a tribo do norte, tá bom? Então aqui, Isaías, ele é profeta no reino do sul, essas duas tribos que se tornaram uma só, Judá, tá bom? Ele era casado e tinha pelo menos 2 filhos. Os nomes dos filhos eram, Jesus, Sear, Jazube, e olha esse aqui, Maer, Salal, Hasbraz. Delícia. Esses nomes eram simbólicos e tinham um significado que se referia à própria mensagem do profeta. O primeiro, Sear, Jazube, significa um remanescente voltará, apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontava para a promessa de restauração. Já o segundo, Maer, Salal, Hasbraz, significa algo como rápido até os despojos, veloz até a presa, fazendo referência à devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e Judá. Esse nome bacana. A tradição judaica afirma que Isaías era de linhagem real, porque pelo menos 3 vezes o profeta Isaías é designado como filho de Amós, o que talvez possa indicar que o seu pai era um homem importante naquela época. Ele vem de linhagem real, tá? Uma antiga tradição afirma também que o profeta Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem do próprio rei Manassés, mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escrito do livro de Hebreus tenha mencionado o seu martírio na galeria de heróis da fé. Eu até coloquei aqui: apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Isso é quando o autor de Hebreus está falando sobre a galeria de heróis, o que aconteceu com cada um deles, e fala que tinha muito mais, que muitos desses heróis da fé foram apedrejados, cerrados ao meio e tudo mais, e dá a entender que se Isaías foi cerrado ao meio, Hebreus faz referência a Isaías, tá? Mas não dá para afirmar não.
E agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 6, para que a gente lesse ele por completo, tá? Porque é a conversão de Isaías. Isaías capítulo 6 diz assim: No ano em que rei Uzias morreu, vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vai e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e seus habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como os terebintos e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Pesado, né? Falando do tempo em que o povo foi exilado e ficou uma galera ainda no reino do sul, Judá, Lamentações de Jeremias trata desse assunto. Jeremias está desesperado, ele é considerado um profeta chorão, ele é considerado um profeta depressivo, mas não tem como não ser. A cidade está desolada. Eu não sei se vocês já leram Lamentações, mas em Lamentações, Jeremias fala que as mulheres estão cozinhando os filhos. Esse é um nível de devastação que o povo passou, o povo que ficou. A galera foi exilada. Ok, a galera foi exilada, trocou de nome, sabe? Sadraque, Mesaque, Abednego, aquela galera toda. Mas os que ficaram sofreram também, viu? Sofreram muito, muito. Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou os serafins que proclamavam a santidade de Deus. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu a sua própria pecaminosidade. E aqui a gente entende qual que é o primeiro passo da conversão. O primeiro passo da conversão de qualquer um é arrependimento dos pecados. Se você não se arrependeu dos seus pecados, você ainda não se converteu. Diante da glória de Deus, diante do poder de Deus, você fica tranquilo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu fui de igreja por muito tempo. E eu só fui de igreja por muito tempo. Achava que eu era crente e tudo mais. Como eu percebi que eu não era crente? O dia que eu tive um encontro com o Senhor. Que eu falei: cara, eu falo que eu sou crente, eu vivo no pecado? Não faz sentido nenhum, eu não mereço, eu não presto. E aí começa aquela depressão pós-conversão. Jesus, ai de mim, eu não presto para nada, eu não presto para pregar, não presto. Mas por quê? Porque a gente viu o Senhor, santidade de Deus. Isaías viu o Senhor. E aí a primeira coisa que ele faz é falar: meu Deus, estou todo errado, eu não presto para nada. Por isso é estranho para mim, esses homens que nós passamos de frente ontem uma igreja, onde a galera estava gritando e tudo mais, e só aquelas palavras, sabe, bem positivas. Não, você pode, você consegue, tá, beleza, mas a conversão não é sobre isso. O reino de Deus não é sobre isso. Tudo do nome dele, para ele, a gente pode nele, que nos fortalece, bênção demais. Mas o cristão mesmo, ele tem que se colocar num lugar de humildade. De que sem o Senhor a gente não consegue fazer nada. E não é nós mandando no Senhor igual tem hoje, né? Eu declaro, eu determino, eu não aceito, vai ter que acontecer. Não. Todos os do Antigo Testamento nos ensinam isso. Todos que tiveram contato com o Senhor cobriram o rosto. Isso me lembra Jacó. Jacó dorme e quando acorda vê uma escada e anjos descendo e subindo. E a resposta de Jacó é: quão terrível é esse lugar. É a casa de Deus.
A gente não entende o termo terrível ali, né? Mas Jacó tinha acabado de acordar. Ou seja, eu estou desleixado na casa de Deus. Isso é terrível. Esse lugar se torna terrível para mim porque eu sou digno de condenação. Porque eu estou de qualquer jeito na casa de Deus. Óbvio, algumas pessoas vão usar esse versículo fora de contexto para falar de vestes. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de vestes impuras. Nós estamos falando de pecado. Viver no pecado. Viver vindo aqui no pecado. Ah, viver subindo no altar no pecado? Não. Se o altar fosse o problema, era só todo mundo ficar aqui, não botar um vídeo do Nicodemos, Jesus salva todo mundo. O problema é que as pessoas só querem santidade quando sobem no altar. E o cristão, ele precisa querer santidade. Ah, eu não estou vivendo um período de santidade. Eu estou com dificuldade de vencer um pecado, tudo bem, isso é natural. Mas eu quero vencer. Eu não quero ficar nisso aqui. Eu quero mudar. Essa é a diferença nossa para o mundano, ou para quando éramos mundanos. É mais fácil, né, a gente fazer a comparação entre nós mesmos, do passado e do presente, do que fazer com os lá de fora, porque a gente costuma ser muito maldoso com quem está lá fora, e muito compassivo com a gente mesmo. Não era isso tudo, não, mentira, a gente era assim, a gente sabe que era. Isaías se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: sou um homem de lábios impuros. Mas um dos serafins tocou sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta então respondeu: eis-me aqui, envia-me. O cristão, ele é chamado para fora para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Quando a gente fica insistindo para o cristão assim, você tem que falar de Jesus, você tem que transmitir Jesus, parece que é chatice, mas é o natural. O cristão tinha que querer isso. Eu vejo pessoas, e eu passei por isso também, de se converter e ter vergonha de orar, ter vergonha Gente, ter vergonha é normal. Léo é do altar, os meninos é do altar, nós estamos aqui em cima com vergonha mesmo. Você morre de vergonha mesmo, aí tem que fazer. É para o Senhor. Chega na hora, você fecha o olho, Deus dá graça demais. Entende? A gente não pode se limitar. É falar: Senhor, o Senhor está precisando? Eu aprendi no começo da minha conversão que Deus não usa os melhores, Deus usa os disponíveis. Quem está aí? Eu. Mas eu não sei cantar, não sei, mas eu estou aqui. O que sabe cantar, o que sabe tocar não está. Eu estou. Então, me envia. Quem capacita é Ele. Nós não estamos aqui pelo dom. Nossa, eu sei, eu posso. Oh, gente, tem muitas pessoas muito melhores que a gente, mas nós estamos aqui. Deus chamou a gente, nós falamos: opa. E Deus tem chamado cada um de nós. Sabe? E se você não for, não é aquele negócio, vai ficar faltando, vai nada. Deus, ele usa outras pessoas. Imagina no final, se você salva e falar: não, podia ter. Não, Deus tinha para me usar, mas eu não quis. A pregação de Isaías teria um efeito paradoxal nos seus ouvintes. Serviria para endurecer o coração deles. Eu falei sobre isso aqui em uma pregação anterior. Sobre a dureza do coração de Deus, confirmar a dureza do coração do povo. Isaías, gente, para nós nos dias de hoje, seria um profeta frustrado. Ele não seria o profeta de uma igreja gigante. Não. Ele ia ser o cara de uma igrejinha de esquina com 2, 3 pessoas sentadas. Era esse cara que estaria falando a verdade e as pessoas odiando o que ele estava falando. Isaías teve para nós, mundanamente falando, teve um ministério fracassado. Porque ele pregou arrependimento e ninguém se arrependeu. Olha que loucura. Quantos de nós, quando fala uma palavra e alguém não escuta, você vem aqui e prega e ninguém dá um aleluia, glória a Deus, você fala: nossa, não foi bom. Tem que ser bom, não. Eu aprendi, gente, que quando eu prego o evangelho, eu glorifico a Deus, ponto. O que for de acontecer a mais ou a menos é o Espírito Santo. Ele convence a mais para as pessoas serem salvas e ele endurece a menos para que as pessoas odeiem. É isso aí. Por causa disso eu vou ser diligente, vou fazer de qualquer jeito? É óbvio que não. Eu faço para a glória de Deus. Então tem que ser excelente. Tem que ser da melhor forma possível. Mas não esperando resultados. Não, ninguém me falou que foi bom. Não, eu cantei aqui, ninguém falou que foi bom. Louvor, não senti. Eu não senti, não tem que sentir nada não, irmão. Eu tenho que fazer para a glória de Deus. Deus, estou glorificando o Senhor. Será que é o que o Senhor quer para mim? E aí sim, Ele faz a obra dele. É dele, gente, é dele. Então, de novo, para os nossos olhos, Isaías foi um ministro fracassado, mas nós estamos falando de quem? Isaías. Está aqui a igreja, mais de 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui proclamando as palavras de Isaías. Ele é um homem extremamente importante. Naquela época não era. Naquela época era um profeta que era problema.
Ah, lá vem Isaías falando besteira, falando que nós vamos ser queimados, falando de tal de Babilônia. Quem que é Babilônia? Babilônia estava começando. Quem que é Babilônia? Descobriram que era Babilônia, mas já era tarde demais. Sobre a mensagem de Isaías. Durante o ministério de Isaías, Judá, reino do sul, enfrentou ameaças significativas de potências estrangeiras, como a Assíria. A Assíria vem antes da Babilônia. Não sei se vocês lembram, mas é isso. A Síria era uma grande potência, ela cai e surge a Babilônia, grande potência também. Um dos momentos mais críticos foi a invasão assíria sobre o rei Senaqueribe, que cercou Jerusalém durante o reinado de Ezequias. Isaías desempenhou um papel crucial em encorajar Ezequias a confiar em Deus para a libertação. Isso está em Isaías 37, tá? A mensagem do profeta Isaías mesclou repreensão e anúncios de maldições pela infidelidade do povo, com conforto e esperança pela restauração futura. Tinha também. Ninguém ouviu Isaías porque ele só falava que as coisas iam dar errado. Não, ele falava assim, gente, se vocês não se arrepender, isso vai acontecer. Mas o Senhor é fiel com o povo dele. Deus fez uma promessa, gente, com Davi, com Abraão. Não é só por causa do povo, não. É por causa da promessa, por ele mesmo. Por ele mesmo, ele ia restaurar o povo dele. Por ele mesmo, ele não deixaria que o povo dele fosse destruído. Tem uma passagem na Bíblia, eu esqueci de colocar aqui, e eu não lembro onde que está. Mas tem uma passagem do Antigo Testamento, que ela fala isso, que Deus destruiria, aniquilaria a Babilônia, até não sobrar nada. Deus fala isso sobre todos os outros reinos. A Síria, não vai sobrar nada. Ninguém vai nem falar de vocês. Nem lembrar que vocês existiram. Mas o meu povo não. O meu povo não. Ele vai ser arrebentado. Mas vai sobrar uns remanescentes aí. E esses eu vou cuidar. Esses eu vou honrar. Esses eu vou exaltar. Não era só tipo assim, vocês vão sobreviver. Não. Vocês não vão só sobreviver, não. Se você for fiel, se vocês seguirem me buscando, não é só sobrevivência que eu quero para vocês, não. Eu quero para vocês que vocês reflitam o meu nome, a glória de Deus. Gente, vocês já pararam para pensar que o nome de Deus está em jogo? Quando Moisés saiu com o povo do Egito, e o povo começou a adorar o bezerro de ouro, Deus falou assim, eu vou matar todo mundo. Não, deu. Moisés fala com Deus assim, Deus, se o Senhor mata todo mundo, o pessoal vai falar assim, o Deus deles tirou eles do Egito só para matar eles no deserto. E aí Deus fala assim, ok, por causa do meu nome eu não mato esse povo. Aí manda uma praga, morre a galera, mas sobrevive o povo. Isso aqui é desonra ao nome de Deus. O povo de Deus sendo exilado. E você sabe o quê? Isso é os outros povos falando assim, que Deus fraco, que Deus impotente. Olha o povo que se diz o povo de Deus, que ganhou várias guerras perdendo. Está aqui. Você quer saber onde é que está o povo de Deus? Está lá nos meus calabouços. Está trabalhando de escravo para mim. Isso é desonra a Deus. O povo não entendia, e nós hoje não entendemos, nós somos embaixadores. Tudo que é feito mal de nós, tudo que nós permitimos que seja feito mal de nós, né? A verdade é essa, nós pecamos e recebemos a consequência do pecado. Nós estamos desonrando ao Senhor duas vezes. Primeiro com o nosso pecado, e depois com Deus tendo que corrigir a gente, na frente de todo mundo. Coisa feia. É um filho que faz bagunça e o pai bate o menino na nossa frente. Você fica com raiva do pai, com raiva do menino. E o pai diz assim, eu tive que passar por essa aqui por causa do menino. A culpa não é do pai, não é do menino. E nós somos isso, nós passamos por isso direto, infelizmente. Nós somos um povo que não entende a quem nós estamos representando. É complicado, é complicado. A mensagem do profeta marcou tanto repreensão e maldição, como conforto e esperança futura. Desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Isso aqui, gente, você vai ver no Antigo Testamento inteiro. Fidelidade, sejam fiéis, custa nada. Vocês vão receber, mas o povo não quer. O povo não quer. Sua mensagem escrita também focava nos judeus exilados, conclamando-os ao arrependimento e os exortando a confiarem nas promessas de Deus. Após o período de cativeiro, o Senhor abençoaria os remanescentes fiéis, trazendo restauração e bênção sobre as nações de uma forma nunca antes experimentada. E nunca antes mesmo, tá? Nunca antes mesmo. Nós vamos conversar aqui e vocês vão perceber que Isaías está falando de uma glória futura e eterna. Isaías já prediz o triunfo do povo de Deus. Triunfo, de Apocalipse, Isaías já prediz.
O pecado de Israel e Judá havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca das várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral. A maior delas, é claro, foi o exílio da Babilônia. Nesse contexto, Deus ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido, seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. Imagina chegar a um ponto em que Deus falar assim: deixa, eu vou pregar, eu vou levar o meu nome, mas eu não quero que ninguém creia, eu não quero que ninguém busque, eu não quero que ninguém se arrependa. E para vocês que não viram a pregação sobre o coração endurecido, a verdade é que Deus endurece um coração já endurecido. Deus, ele reafirma o endurecimento do coração. E o endurecimento do coração acontece pelo engano do pecado. As pessoas vivem no pecado e têm o coração delas endurecido. Elas não querem a Deus. Por não quererem a Deus, Deus fala assim: vocês não querem não? Então vocês não vão querer mesmo. Eu não vou deixar vocês querer. A culpa é de Deus? Não, a culpa é da pessoa que está vivendo o pecado. Mas Deus afirma. Por quê? Porque tudo é dele. Romanos 9 vai falar que ele tem misericórdia de quem ele quiser. É simples assim. Não, Deus, mas o Senhor não deixou eles crer? Não deixei. Que maldade, esse também não queria. São eles que não queriam. O profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que seguiriam após o exílio. Ele profetizou que os remanescentes sobreviveriam a esse período tão difícil e retornariam à terra prometida. Agora, falando do contexto do exílio, para a gente não fugir disso, Isaías profetizou o exílio como uma consequência do pecado e da rebelião de Judá contra Deus. Ele advertiu repetidamente que se o povo não se arrependesse, Jerusalém seria destruída e o povo seria levado cativo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 39, versículos 6 e 7. Isso é Isaías profetizando antecipadamente o exílio ao rei Ezequias, tá? Ele diz assim, ó: um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Que triste. Você vê no Antigo Testamento os profetas falando com os reis. Os reis tinham poder para mudar a situação. Eles tinham poder. Quando um dos reis, que Josias, está reconstruindo o templo, e ele encontra o livro da lei, ele faz o povo todo se arrepender. Ele conclama o povo todo, fala: gente, nós não estamos seguindo isso aqui. E aí o povo se arrepende. Por quê? Porque o povo tem grande apreço pelo rei. O povo entende que o rei é alguém que vem da linhagem, foi chamado pelo próprio Deus. Então, quando Isaías está falando aqui com o rei que tudo dele vai ser levado, ele está falando: seu povo está indo embora também, nego. Seu povo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. E você tem a possibilidade de resolver. Ai, quando é assim, já é tarde demais, né? Tarde demais. A partir de Isaías 40, o tom do livro muda significativamente. Enquanto os capítulos anteriores estão repletos de advertências e julgamento, os capítulos 40 a 66 são conhecidos como livro da consolação e falam da esperança e da restauração após o exílio. Eu queria que vocês abrissem Isaías 40, versículos 1 e 2. Essa parte é muito bonita. Diz assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto e pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. A condenação para o ímpio, para aqueles que não eram o povo de Deus, era uma condenação final. Para o povo de Deus não era. Chega um tempo em que Deus fala: chega. Chega, está na hora de voltar. Isaías 40, do 1 e 2, começa com as palavras: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isso marca uma mudança para uma mensagem de conforto dirigida aos exilados, prometendo a restauração de Jerusalém e a libertação do cativeiro.
Em Isaías 44, 28 e Isaías 45, 1. Eu queria que vocês abrissem só o 44, 28, já dá para a gente entender. Diz assim: que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Quem lembra de Ciro? O profeta menciona Ciro, rei da Pérsia, como libertador, escolhido por Deus para permitir que os judeus retornem do exílio e reconstruam Jerusalém. A profecia é notável por sua precisão, dada que foi escrita antes da ascensão de Ciro ao poder. Babilônia se tornou grande. Babilônia toma Jerusalém. A Pérsia toma a Babilônia. E Ciro liberta o povo de Deus. Como que Isaías sabia disso? Impossível. Impossível. Só pode ter sido obra de Deus. Isaías também profetiza sobre o futuro, a futura glória de Jerusalém, que será restaurada após o exílio. Isso está de Isaías 60 a 62, tá? Essa visão inclui a chegada dos povos de todas as nações, trazendo riquezas para Jerusalém, simbolizando a universalidade da salvação. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, provavelmente semana que vem, sobre como o livro de Isaías, quando fala dessas bênçãos futuras, já fala sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre Deus querer muito mais além do que só o povo judeu. E aqui, essa é a mensagem de universalidade da salvação. A salvação seria para todos, sim. Sim. Isso começa a ser predito em Isaías. O exílio babilônico é interpretado... O exílio babilônico é interpretado no livro de Isaías não apenas como um evento histórico, mas também como uma disciplina divina destinada à purificação e restauração do povo de Deus. Eu quero que vocês abram o último versículo e a gente vai continuar na semana que vem, tá? Isaías 48, 10. Deus diz: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição. Isso é uma metáfora para o exílio. O povo seria refinado. O povo seria provado através da aflição do exílio. Ele não seria destruído. Ele seria refinado. Na semana que vem, eu quero falar sobre a primeira divisão do livro. E aí a gente começa sobre a ideia de que Isaías foi o que mais falou sobre o Messias. Sobre a chegada do Messias e sobre quem seria esse Messias. Põe na cabeça de vocês, se vocês puderem até procurar alguma coisa sobre, Isaías é um texto que os judeus tremem até os dias de hoje. Eu vou explicar porquê, eu vou explicar onde que está, mas a ideia geral é que Isaías falou muito sobre Jesus. Muito. Se a gente passou pelos livros poéticos e tem cantados que não tem nada de Jesus ali, é o amor de um homem e uma mulher, aqui é Jesus. Não é só o Pai, não. É o Pai e o Messias. E Jesus não só cumpre várias dessas profecias, como Ele mesmo diz cumprir essas profecias. Foi o profeta que Jesus mais citou no Novo Testamento. Então, assim, é de extrema importância. É por isso que eu quis ir devagarinho. Fala um pouquinho, explica um pouquinho. Vocês se lembram de toda a história do povo, o exílio, para que isso fique bem gravado. Porque Isaías vai começar, e é engraçado, Isaías vai começar falando de libertação. Só que ele começa a levar a libertação para um lado que não faz, tipo assim, vai muito além daquilo. Povos de todas as nações vindo presentear Israel. Todos os povos adorando ao Senhor. Falando de aquele que morreria por nós. Isaías 53 não é citado nas sinagogas. Não é. Tem um vídeo, eu vou mandar lá no grupo da igreja, de um judeu, e ele está lá em Jerusalém, ele conversando com as pessoas na rua e perguntando se eles conheciam o que estava escrito em Isaías 53. E a maioria fala: não, sei não, nunca ouvi não. E aí ele faz essas pessoas lerem, as pessoas vão e leem. E aí ele pergunta assim: existiu alguém na história que poderia se encaixar com isso? Aí alguns falam: Jesus poderia.
E aí ele explica o evangelho para os judeus. Sabe? É um vídeo bem pesado. Mas mostra que o povo está se enganando. Vocês vão descobrir, eu não vou dar spoiler não, mas vocês vão descobrir ao longo do tempo que quando o homem não quer ouvir, ele não ouve. Não interessa. Quando ele não quer saber, ele não sabe. Ele pode estar aqui. Não, a pregação foi para fulano. Não, fulano nem entendeu. Está vivendo na área dele lá. Não entendeu. A pregação é para nós, cara. A gente tem que viver, a gente tem que buscar, a gente tem que entender que foi para nós, porque as outras pessoas, cada um sabe da sua vida com o Senhor. E assim, o quão difícil é quando o nosso coração está endurecido para a palavra de Deus, cara. Os judeus foram endurecidos, irmãos. Endurecidos. Ah, significa que eles queriam? Não, eles já não queriam. Mas Deus confirma esse endurecimento e fala assim, vocês não queriam? Aí que vocês não querem mesmo. E eles foram destruídos, cara. Eles passaram por tudo. E pior do que ser destruído, tá? Pior do que ter passado o exílio na Babilônia. Eles não reconheceram o Messias. Eles estão até hoje, gente, mais de 2000 anos, caçando o cara. Ah, não vem ainda não, senhor. Não está vindo aí. Porque quer do jeitinho que eles querem. Eles querem do jeitinho deles. Muitas pessoas diante do Evangelho não aceitam o Jesus dos Evangelhos. Por quê? Porque elas querem o Jesus delas. Do jeitinho delas. Nós temos que tomar muito cuidado para nós estarmos servindo o nosso Jesus. O meu Deus, o meu Jesus. O Jesus que nós criamos. Porque no fim das contas, como eu gosto de falar, quando a trombeta tocar, cada um corre para o seu Deus. Você vai correr para o Jesus e falar, mas não parece com o meu, não. Não é o seu não. Esse aqui é o de verdade. Esse aqui não aceita toda forma de amor. Esse aqui não aceita vir como está e permanecer como está. Esse aqui não aceita criar suas próprias regras. Não. Eu não te conheço. Você passou a vida inteira adorando, mas você adorou um outro cara que também chamava Jesus. Talvez um da sua esquina, alguém. Mas eu, não. Você nunca ceiou comigo. Você nunca comungou comigo. Você nunca esteve comigo. E nesse domingo, gente, de Santa Ceia, a gente adore ao Deus de verdade, ao Jesus de verdade. Que a gente ceie o corpo e o sangue de Cristo, entendendo o sacrifício verdadeiro dele. E entendendo que aquilo é tão importante a ponto de mudar quem nós somos. Não importa o que a gente pensa, não importa o que a gente acha, não importa o que a gente quer, importa ele. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou dar um tempinho para a gente tomar um cafezinho e tudo mais. Porque é muita coisa. O livro de Isaías é muito grande. Isaías 6, Isaías 9 e Isaías 53, tá na boca do povo, graças às músicas. Graças às músicas. A gente precisa de mais músicas bíblicas, irmãos. Mais músicas que recitam a palavra de Deus. Mais salmos, mais Efésios, mais Colossenses, mais Filipenses. Porque aí o povo vai se alimentar do que realmente salva, que é a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por mais uma noite na sua presença, Deus. Que nós possamos, nessa noite, cear, entendendo quem o Senhor é. Reconhecendo o sacrifício do seu Filho. Reconhecendo a nossa pecaminosidade, Deus. Reconhecendo que nós não somos merecedores de tamanha graça, Deus. Pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados e mudando de vida. Sendo transformados pelo seu Espírito Santo. Senhor, não endureça o nosso coração. Se nós temos endurecido o nosso coração até o dia de hoje, Deus, que o Senhor transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne, Deus, para que a gente possa se arrepender e para que o Senhor não confirme esse endurecimento, em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, que faça nascer a brilhante estrela da manhã nos nossos corações, assim como diz Pedro, Deus. Que nós possamos viver a nossa vida na espera futura do nosso Deus, que vem para nos salvar, para nos libertar, mas que enquanto Ele não vier, que a gente possa viver por Ele, não só morrer por Ele, mas viver por Ele, viver para Ele, para a glória do nome dEle. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí tem um lanchinho lá em cima.